Que bênção de Deus! Já voltamos, vamos para a palavra, porque a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra traz vida. Nós estamos dentro dessa semana, né, gente? Hoje, quarta-feira, falando sobre homens de honra. Também tem as mulheres de honra. E lembrando que toda quarta-feira, na sede da Igreja Comunidade Cristã Logos, tem um culto da vitória. Todas as quartas-feiras, a partir das 7h20 da noite, com transmissão pelo canal do YouTube Comunidade Cristã Logos, pelo canal do YouTube Comunidade Cristã Logos. Entra lá, se inscrevam, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e suas amigas. Nós estamos dentro de um texto do livro de Juízes, capítulo 3, no versículo 7 em diante, que diz: os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra eles. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Meus amados irmãos, dentro dessa leitura já diz tudo. Você pode ver, você consegue ver o quadro, enxergar aquilo que o Senhor fez por meio de um homem. Mas antes de o Senhor vir sobre a vida de Otoniel e o Senhor honrá-lo diante daquelas pessoas, o que aconteceu? O Senhor percebeu o coração de um homem que vivia de forma diferente, porém toda uma nação. Olha que povo ingrato, olha a ingratidão desse povo. Então a ira do Senhor veio sobre Israel. E o Senhor trouxe com eles o que? Na sua ira, trouxe o castigo sobre eles. E eles foram conquistados. Eles foram o quê? Eles foram levados cativos por 8 anos. Irmão, 8 anos, não são 8 dias, não são 8 meses. São 8 anos e 8 anos de escravidão. Aquele povo, aquela geração que sabiam que os seus pais, os seus antepassados tinham sido escravizados lá na terra do Egito e que o Senhor tinha os tirado com o braço forte, que o Senhor os conduziu pelo deserto, que o Senhor realizou muitos milagres, que Deus levantou Moisés para os libertá-lo, Deus levantou Josué para introduzi-los na terra de Canaã. E o porquê que esse povo deram as costas para Deus. E Deus já tinha nos alertado dizendo: olha, quando vocês entrarem na terra que eu prometi a seus pais, e quando vocês prosperarem e tiverem prósperos, não deem as costas para mim. Deuteronômio capítulo 28 tem 14 versículos que falam de bênçãos e tem 54 versículos que falam de maldição. Então a maldição veio sobre eles. Agora, se eu e você nós olharmos como anda a nossa vida, como anda a nossa casa, como anda a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo, como que a população mundial, como que ela se porta diante do Criador, diante de Deus, diante do Eterno, diante do Todo-Poderoso, para elas não terem um sentimento de culpa, para elas não terem um sentimento de que estão erradas, criam teorias do evolucionismo e tantas outras teorias e querem deixar Deus de lado e até usam aquela conversinha fiada de dizer: não, a religião foi inventada pelo povo para que, quando eles viram que eles morriam, para eles terem conforto no coração deles, então eles inventaram a religião para ter paz, para ter esperança, ou uma falsa esperança, uma falsa paz. Agora, será também que não é o contrário? Para não ter o peso da culpa, do pecado, da transgressão contra Deus, também não inventaram as teorias? Não veio a propagação do ateísmo no mundo?
mas contra fatos não se tem argumentos. Você sabia disso, meu amigo? É impossível você não ver um Criador diante da beleza desse planeta e do universo. Mas voltando para o texto, o que Otoniel faz? Otoniel permanece em Deus e certamente ele foi uma das pessoas que foi um missionário, um grande evangelista ali. A Bíblia não diz que ele foi um missionário ou um evangelista, mas dentro do contexto dá para perceber, porque Deus levanta ele, o Espírito Santo veio sobre ele, depois que o povo passou a clamar. E para o povo clamar, alguém tem que pregar a verdade, alguém tem que ser um anunciador de boas novas, da verdade que transforma, da verdade que quebranta, da verdade que traz vida, da verdade que liberta. Você está entendendo? E você pode ser essa pessoa na sua casa, você pode ser essa pessoa na sua família, em no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles clamaram ao Senhor, Deus ouviu o clamor deles, o Senhor ouviu o clamor deles, então o Espírito de Deus veio sobre Otoniel e o Espírito o levantou e Otoniel foi encorajado e novamente foi para a guerra, foi para a batalha, foi para a luta. E o Senhor o usou para libertar o povo. Irmãos, a palavra do Senhor escrita lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 13 e no versículo 14, diz o quê? Diz o seguinte, que quando ouvires o Evangelho do Senhor, os que ouviram a pregação do Evangelho, e esses creram na pregação, esses creram na palavra, creram na mensagem do Senhor, esses foram selados pelo Espírito Santo, que é o penhor da promessa, que mostra que o Senhor Jesus Cristo virá para nos resgatar. O Senhor nos diz que Ele é o quê? Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso libertador. Então o mesmo Espírito que veio sobre Otoniel e o encorajou, que deu força para ele suficiente, deu estratégias para eles, deu garra para ele, para derrotar os inimigos de Israel e libertá-los dos inimigos deles, é o mesmo Espírito que está sobre você. Agora, será que o seu coração, o meu coração, o nosso coração está disposto a viver de acordo como Otoniel viveu? Será que nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que estava na memória de Otoniel? Será que nós... Então você lembra do livro de Juízes, capítulo 13, versículo 7 ao 11, onde nós lemos? O Espírito veio sobre ele. Então, em nome de Jesus Cristo, creia, porque Deus honra aqueles que o honram. E hoje, nesse dia, você pode falar para Deus, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu quero ser um Otoniel na minha geração. Senhor, eu quero ser um Otoniel na minha casa. Senhor, eu quero ser um Otoniel na minha família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, me ajuda, me inspira, me dê força, me dê ânimo, me dá coragem, liberta-me das minhas fraquezas, liberta-me, Senhor, da angústia, dessa depressão, liberta-me, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dessas crises de identidade que eu tenho, dessas crises de ansiedade que eu estou tendo, desse pânico. Liberte-me, Senhor, da minha covardia. Liberta-me, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dos meus vícios e que eu viva para a Tua glória. Irmãos, a boca fala o que o coração está cheio. Eu fico imaginando a oração de Otoniel. Senhor, eis-me aqui. Tem promessas e ele trabalha com a Bíblia. Ele diz, Senhor, nós fomos ensinados por meio de Moisés, que ensinou os nossos pais, Josué, que ensinou Caleb. Nós fomos entronizados nessa terra. O Senhor prometeu essa terra aos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. Agora o nosso povo está sendo escravizados. É fato, é certo, devido aos nossos pecados, devido às nossas transgressões. Mas, Senhor, nos liberta. Eis-me aqui. Fala comigo. Eis-me aqui.